Nós estamos na Catedral São Francisco de Paula, em Pelotas. Este ponto é considerado o marco zero da cidade ou o primeiro loteamento. Foi aqui que tudo começou. Já no entorno da Praça Coronel Pedro Osório, foi onde teve início a construção do centro histórico. Os famosos casarões e os primeiros prédios começaram a tomar forma aqui em volta. E é a partir de agora que vocês vão conhecer os detalhes da arquitetura deste espaço. O primeiro loteamento, como a gente chama, o local onde surgiu o povoado, a freguesia São Francisco de Paula, começou em 1812 e foi finalizado em 1815. Esse primeiro loteamento ele tem uma característica muito peculiar. Os lotes são mais estreitos e ele tem formato de retícula, como a malha da grande parte da cidade, do centro histórico da cidade. E as ruas transversais elas são mais estreitas e as longitudinais são mais largas. E por serem mais largas, já existia uma intenção de ampliação da cidade do lado aqui da Praça Coronel Pedro Osório. Estilo arquitetônico predominante aqui na cidade de Pelotas, nós temos dois estilos, A gente tem o estilo colonial, ou luso brasileiro, como alguns chamam, e o estilo eclético. Mas nessa parte do segundo loteamento, que é o entorno da Praça Coronel Pedro Osório, nós temos a predominância dos prédios do estilo eclético. Essa arquitetura eclética, ela foi muito utilizada na Europa, a partir dos anos 1850, em função da facilidade que as famílias pelotenses tinham de ir à Europa, e também de contratar arquitetos que trabalhavam, que exerciam sua profissão lá na Europa. Isso facilitou que esse estilo fosse difundido aqui em Pelotas. Os primeiros prédios que nós temos registro histórico do entorno da Praça Coronel Pedro Osório seria o Teatro 7 de Abril, a Câmara que ficava à esquerda e a primeira escola de letras e a casa que foi o quartel da Revolução Farroupilha. Isso a gente está falando em 1830, entre 1830 e 1835. Alguns anos depois da construção do Teatro 7 de Abril, foi construído o Mercado Central de Pelotas, em estilo neoclássico. Poucos anos depois, começa a construção dos casarões que tem aqui na volta da Praça Coronel Pedro Osório. Ele foi construído pelo mesmo arquiteto, que é o José Isela Merotti, que é um arquiteto italiano. Ele tinha uma influência muito grande classicista. Por isso que quando a gente chama esses prédios aqui, esse conjunto arquitetônico, que tem aqui na praça, a gente chama de arquitetura eclética, com influência neoclássica ou renascentista. Temos outras cidades históricas, no Rio Grande do Sul também, mas Pelotas, dentro desse período de produção charqueadora, que foi o que alavancou essa economia, que foi o que decorreu nessas construções bastante suntuosas. Nesse momento, século XIX, Pelotas, então, dentro do estado, é a mais representativa da época. O ecletismo, que era o que estava em moda na época que Pelotas teve a sua opulência, ele se mesclou com influências do neoclássico. Por isso que a gente chama de estilo eclético. O estilo eclético, na verdade, ele é um estilo romântico, a gente chama, porque ele se inspira na arquitetura do passado. Ele passa pelo gótico, outra hora ele passa pelo classicismo. Então ele tem várias influências de diferentes estilos. A fachada dos edifícios ecléticos, ela tem porão elevado, que fica bastante evidenciado pela existência das gateiras, ou seja, os óculos dos porões. Outra característica do estilo eclético é a utilização de platibanda. Em cima dessas platibandas tem um frontão, e nesse frontão geralmente tem monogramas das famílias ou símbolos referentes à República. As janelas são bastante verticalizadas, são prédios que têm um pé direito bastante elevado. As fachadas são divididas por pilastras, que são são elementos que dividem a fachada verticalmente, e essas pilastras geralmente na parte de cima elas imitam colunas. E por dentro, esses prédios eles são bastante sofisticados. Nós temos a presença dos ladrilhos hidráulicos, dos ferros fundidos nos guarda-corpos das sacadas e dos corrimões das escadas em mármore, paredes em marmorino,
né, que é uma técnica de estuque que era muito utilizada na Itália, a presença dos jardins históricos. E uma característica assim, que seria muito marcante mesmo assim, desse estilo é a simetria e a ornamentação. Todas as fachadas são simétricas, elas têm um eixo de simetria bem claro. E a gente consegue rebater e um lado é igual ao outro. Os forros de estuque, esses forros eles são bastante trabalhados e geralmente os elementos que nós temos representados, eles têm a ver com o tipo de uso do ambiente. Então na sala de jantar tem os pratos com os talheres, com leitão, o figo, o pato. Aí tu vai para a sala de música, aí tem a harpa. Pelotas é uma cidade extremamente pesquisada. É uma questão legal, porque se sabe muito, né, da história da cidade, dos vultos históricos da cidade, da época. E, com certeza, né, passou a existir, com toda a questão da divulgação dessas pesquisas, um reconhecimento da população em relação a esses prédios. Então, né, existe uma preocupação em tombar, em conservar, em preservar e dar um novo uso. Realmente ela foi uma cidade muito importante, né? E ela tem esse acervo arquitetônico riquíssimo, né? Que faz parte da nossa história, da nossa cultura. A nossa cidade ela tem uma personalidade em função desses bens culturais que nós temos. Ela se diferencia das outras cidades. Pelotas ela é uma cidade que ela está se desenvolvendo na questão do turismo. Nós temos um rico patrimônio, mas essa caminhada ela é longa, ela é comprida. A gente tem muitas conquistas pela frente ainda. Mas a cidade ela tem todos esses potenciais.